Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais uma galerinha aí pra gente iniciar. Esperar a nossa rainha. Esperar a nossa Karina Rego. Gente, Karina Rego é um ser humano incrível, uma mulher maravilhosa, foi minha professora. Uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo. Uma mulher que me ensinou muito. Os anos dos quais estivemos juntas, eu aprendi muito com Karina Rego. E eu acredito que ela vem trazendo uma bagagem muito grande de crescimento, de evolução, dentro de todo o processo de adoecimento, né? Ela estava... Eita, vamos lá, na hora do bate-papo feminino. Sim, vamos sim, para o nosso bate-papo feminino. E eu acredito... Alguém pediu... E eu acredito fielmente que hoje Karina Rego ela vem para poder desmistificar também muita coisa, né? Porque quando a gente ouve falar a palavra câncer, imediatamente a gente acredita que falou da palavra câncer, está falando de morte. E nós acabamos nos esquecendo que a tecnologia ela avança e o homem ele vem avançando com a tecnologia na mesma proporção, né? Nós temos vários tratamentos, né? E esses tratamentos, eles têm sido modernizados cada dia que passa. Karina, meu amor, cadê você, princesa? Eu também, Raime, tenho muito orgulho desse coletivo. Muito orgulho mesmo desse coletivo. Esse coletivo tem me ensinado muita coisa. Estar há todo esse tempo com vocês tem me ensinado muita coisa. Ei, ela chegou! Seja muito bem-vinda, maravilhosa. Tá ruim. Deixa eu mudar. Deixa eu mudar aqui. Peraí, deixa eu mudar. Botar uma luz melhor. Acho que aqui tá bom? Não. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Aqui, ó. Acho que tá bom. Aqui dá pra me ver, né? Que bom participar com você. Eu não sei o que é que está acontecendo, que eu não estou te vendo, mas a gente vai permanecer desse jeitinho aí. Você não está me vendo? Mas eu sei que é o meu celular, não é o seu, é o meu. Eu sei disso. Não tá aparecendo normal. É porque eu tô aparecendo. Você tá aparecendo e eu também. É, bem, isso mesmo, eu tenho certeza que é o meu celular. A galera que está assistindo, vocês estão conseguindo ver Karina Rego? Respondam, por favor. E eu tô sem óculos, não consigo ver direito. Estamos vendo as duas Pronto, aí. estamos pronto. Então é isso que importa. Karina, meu amor, boa noite. Para mim é uma imensa satisfação ter você aqui. Você não tem noção da felicidade que eu fiquei quando você aceitou. Eu não sei até qual ponto eu vou mexer ou vou tocar em você trazendo esse assunto, né? Mas seria um tema extremamente necessário, principalmente no momento no qual nós estamos vivendo hoje, que você dá 5 passos, tem alguém sofrendo. Sim. O processo do adoecimento do câncer. Sim. E aí, eu conversando com Raime, que é a nossa rainha, que é a pessoa responsável pelo coletivo Dolores. Raime tá aqui, foi ela que disse que dá para ver as duas. Ah, foi ela? Beijo. Isso, e aí eu conversei com ela sobre o seu processo e eu disse para ela que no momento você seria a pessoa ideal para que a gente
tivesse esse bate-papo, né? Legal para falar um pouquinho sobre a sua trajetória da descoberta, como você reagiu, como foi o decorrer da descoberta do processo adoecedor até começar o tratamento, a questão dos tratamentos, das postagens, do apoio familiar, amigo, sociedade, e até você estar no estado que você está hoje, passando pelo processo que você está hoje, Uhum. praticamente o processo da cura, né? Sim. E a oportunidade é toda sua, sinta-se à vontade para falar. Apresente-se, porque nós não estamos aqui na propaganda de Marisa, que é de mulher para mulher, nós temos voz, nós temos vez, e você aqui tem, o espaço é todo seu, para você dizer quem você é, o que você é, o que você faz, sua formação, o que você gosta de fazer, seu hobby, aquilo que lhe proporciona prazer, né? Falar um pouco sobre você, que nós estamos aqui para isso, para te escutar. Seja Antes de bem-vinda mais uma falar, vez. obrigada, um prazer enorme estar com você. E antes de falar sobre mim, eu queria falar sobre você, Ai, meu porque Deus. você sim, você é uma inspiração para mim, porque você foi tantas de tantas alunas, né, que eu tive, muitas alunas, mas você sempre foi, vai ser aquela aluna que eu vou guardar no meu coração de ser uma mulher com garra, Não com faz isso comigo, foco, não? com disciplina, você sempre estava comigo, você tinha seu planejamento de vida, você sabia o que você queria, você chegou aonde você queria e você sempre vai além, porque seu sonho não para. Então, eu sempre falo de você para todas as pessoas, eu não esqueço nossas conversas na faculdade. Então, você, a relação de aluno e professor, para alguns alunos, né, a gente ultrapassa. E esse laço, era a minha orientadora que falava, são laços que são muito fortes e eles não deixam de existir, porque é feito de alma para alma, não de ego para ego. Então, nós duas tivemos um encontro de almas. E quando eu falo de você, uma mulher forte, uma mulher decidida, filho, com tanta coisa Tá que eu certo sei você fazer. separou um pouquinho. Então, eu penso que tudo que eu tive, tudo que eu vivi com você, com tantas mulheres fortes, também me preparou, porque existe todo um contexto das pessoas que eu convivi, das pessoas que eu convivo, para formar quem eu sou. Porque a gente não forma quem a gente é só quando a gente tem os nossos pais ou na infância, na adolescência. A gente vai se formando com o contato com o outro, o toque, né? O afetar. Então você me afetou, como tantas outras mulheres me afetaram, e você muito, porque eu não esqueço de você. E isso prepara a gente para o que, se a gente consegue ter essa sensibilidade, para o que vai ocorrer na vida. Porque a vida da gente, ela é cíclica, ela não para, né? Então imagine se a vida parasse no momento que a gente está se sentindo ótima. A gente não ia saber o que era ter alegria. A gente não ia saber porque a gente estava vivendo na alegria. A gente precisa também passar pela tristeza ou passar por momentos difíceis até para a gente dar valor à nossa vida. E tem muitas pessoas que também passam e não dão. E antes de ser diagnosticada com câncer, minha vida estava uma vida também em transformação, em processo de mudança, porque tinha acabado meu casamento de 17 anos, aí eu estava passando por um processo de descoberta do meu corpo, então fazendo um monte de atividade física que na minha cabeça era uma coisa boa para mim. Depois eu fui fazer um curso que eu ia fazer primeiro de psicanálise, mas eu pensei, eu vou fazer um curso que me tire da minha zona de conforto. E aí eu fiz o curso de Jordan Campos, o TTS, para ser terapeuta transpessoal sistêmica, e foi nesse interim que aconteceu a minha descoberta do câncer. E aí eu já estava o quê? Já tinha todo um preparo com o Jordan, já estava fazendo terapia com o Thiago, então isso tudo me ajudou. Além de, como eu falei para você, de pessoas existirem na minha vida, né? E meu pai, ele morreu por conta do processo diabético, mas foi de infarto, mas assim, ele foi uma pessoa que ele morreu dignamente, sabe? Entendeu como era
porque ele estava passando o processo. Não sei se você acompanhou. E quando ele faleceu, parece que ele escolheu que ele ia morrer naquela semana. E quando a gente conversava sempre por poesia, aí ele recitou para mim a poesia de Castro Alves, Mocidade e Morte, que ele era o poeta que ele mais gostava. Ele se via em Castro Alves, era uma identificação profunda de muito amor, que a gente também pode ter o amor a escritores e escritoras que nós nunca vimos na nossa vida, que já faleceram, porque Castro Alves há 300 anos, e era como se Castro Alves convivesse comigo, porque meu pai falava comigo através dos poemas de Castro Alves. E aí ele recitou esse poema, que foi quando Castro Alves sabia que ia falecer, e aí estava se despedindo da vida. Foi quando meu pai se despediu da vida comigo. Então eu tive esse exemplo de saber saber passar com coragem por isso. E minha tia também, que foi diagnosticada com câncer, psiquiatra, e ela teve já a sentença dela: você só tem 2 anos de vida. E nisso ela foi fazendo a vida dela, deixando tudo planejado para minha prima. Enfim, 2 pessoas muito fortes na minha vida. Então, na minha ancestralidade, eu tenho essas 2 pessoas e eu decidi honrá-las. E quando eu soube, foi só para fazer a mamografia, como a gente faz sempre, né? Como eu tenho endometriose, eu tinha que botar a gestrinona. E aí a minha médica me pediu a mamografia. E na mamografia, essa coisa dos exames, né, a gente faz, eles repetiram, mas eu não estava nem entendendo por que repetiu o exame. Depois fui fazer mais um outro, e aí o médico falou: olha, se eu fosse você, eu iria direto ao mastologista. E ele foi muito delicado comigo falando isso. Aí eu liguei para minha irmã, porque tem isso, né? Eu tenho 2 irmãs que não são irmãs, são além de minhas irmãs, são minhas amigas. E essa daí, ela pegou para ela a família, que a minha família foi toda morrendo, e só agora somos minha mãe, minhas 2 irmãs e Lé, que criou a gente. Então 4 mulheres. E essa minha irmã, ela pegou para ela tudo. E eu falei: Fabiana, e aí? No mesmo dia a gente foi no mastologista e eu tive que fazer mais exames. E depois eu fui com ela mais uma vez, meu ex-marido, porque tem essa coisa, né, que as pessoas acham que por você se separar, aí você também separa da pessoa. Não, o amor se transforma, ele continua na minha vida. Agradeço muito a ele por eu ter contado com ele, pelo apoio financeiro também, que foi muito importante, porque vários exames você faz e o plano de saúde não cobre. E ele estava lá, e na hora eu só pensei assim, porque como eu sou muito disciplinada, eu pensei: é como se fosse um desafio. Então, tem um desafio, eu vou passar por isso. E ele disse que era um câncer de mama, muito agressivo, mas que o tratamento seria um tratamento bom, que antigamente não era. E aí eu fiz todos os exames, todos, e olha que interessante como a vida vai planejando as coisas pra gente. Quer dizer, eu tava falando até sobre espiritualidade hoje, porque a minha é um pouco diferente das pessoas, porque eu vejo em Deus em tudo. Eu não consigo achar que Deus castiga, ai, porque eu. Aí eu sempre falo: por que que não eu? Por que que eu ia ser diferente de outras pessoas? Não vejo como punição de nada. É interessante quando você tem um diagnóstico desse, como as pessoas também, de uma certa forma, elas falam: ah, mas por que que você não se alimentou? Por que que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Nossa, você já está com um sofrimento, já está passando por isso, e ainda tem pessoas que dizem que por que eu não fiz isso e aquilo. Enfim, mas eu tava fiz vários exames, e como meu corpo era um corpo de atleta, olha como a vida foi me preparando, eu nem sabia. Então eu consegui fazer um tratamento muito, muito duro. Então eu passei por 6 quimios e 17 imunoterapias. Aí a última vai ser agora esse mês, dia 9. Mas quando eu fiz o mapa genético, eu só ia pegar e era um quadrantezinho e tudo bem quando acabasse o tratamento. Aí a médica, a geneticista, mostrou que eu tinha de ter câncer em outros lugares. Era melhor que eu retirasse a mama, as duas. Ali ela fez um grande serviço
serviço pra gente, mostrando isso, né? E aí, no mesmo momento que eu fiz a cirurgia da retirada dos dois, aí, sem, claro, houve uma mutilação, mas eu saí com um seio que não era meu, mas que passou a ser meu, que era um silicone. Então tá tudo bem, bico, essas coisas, tá tudo normal. Mas isso tudo meio que afeta a gente, né? Então, mostrei para você o processo. No decorrer do processo, não deixei de estudar. Então, estudei. Agora, sou professor, tutora da Unijorge. Então, me deram mais 10 horas aula. E eu poderia ter, sei lá, encostado, mas não, eu falei, não, eu quero. Aí eu falei assim, Camila, você acredita em mim? Ela, acredito, você vai dar conta. E eu dei conta de tudo. Então, eu dei conta do trabalho, dei conta do estudo, da minha formação, da elaboração do TCC, do estágio, eu fiz tudo. Mas existe um preço que você paga, que foi o meu terapeuta que falou. E meu terapeuta ia lá em casa, Thiago, porque nas duas primeiras químio eu não senti muito, mas depois eu fui sentindo, então eu sabia que no terceiro dia eu ia ficar mal, no quarto dia também eu não conseguia sentir o gosto de nada da comida, e não é só eu não sentir o gosto, a comida ficava como se fosse muito grande, um feijãozinho era como se fosse uma pedra na minha boca. E eu não podia emagrecer muito porque isso ia prejudicar o meu tratamento. Então eu sempre sabia que uma semana antes eu voltava o paladar e aí eu comia normal. E aí voltava o peso. Então eu fiquei entre 55 e 57 e aí com 59 agora que é a última vez que ele fez, que ele me pesou. Então eles sempre pesam e a gente tem que fazer sempre ecocardiograma por causa dos efeitos da químio. E tudo isso eu fiz, eu estava focada. Depois que as coisas acabaram e que é o pós, é que as pessoas não falam pra gente como é o pós. Porque aí você pensa, e agora? Aí você olha pro seu peito, é um peito maior, não é o seu. Aí você olha pro seu rosto, os olhos ainda estão lacrimejando, não, não melhoraram. Os cílios não voltaram. Você olha pro seu cabelo e o cabelo tá curto. Não é porque eu quis cortar, é porque foi imposto a mim. E olha que eu botei aquela touca, porque você pode colocar, né? São -9 graus, não sei. Muita gente não consegue ficar com a touca porque dá muita dor de cabeça. Você vê como a gente sofre, né? A questão do cabelo, a questão do feminino, do quanto que o cabelo representa pra gente, né? Ainda tem esse sofrimento do cair o cabelo, de você não se ver ali. E eu fiz todo também um tratamento terapêutico com o Thiago, dele me colocar no espelho e mostrar, olha, você tá assim hoje, mas você vai mudar no decorrer desses meses, né? Que foi de março até dezembro do ano passado, e agora a minha última imuno vai acontecer esse mês. Mas em outubro eu já tinha feito a cirurgia, então de março para outubro foi rápido o meu tratamento. Então eu também tenho que me sentir privilegiada, porque esse tipo de câncer, ele falou, no SUS não tem. E a minha diarista falou uma coisa interessante, ela falou assim, Dona Karina, a senhora não sabe o que é o inferno. E eu fiquei com isso na minha cabeça, que a gente não sabe o que é inferno. Por mais que as coisas estejam ruins, elas podem piorar. E eu tinha que manter minha cabeça focada. Eu sempre sou muito focada nas coisas. E eu mantive. O que aconteceu comigo depois, que foi o interessante, que eu podia estar mega feliz. Eu não fiquei mega feliz no depois. Eu me senti perdida. Eu me senti que eu olhava para o espelho que não era eu, que era uma outra pessoa. Era uma coisa estranha para mim. Mas eu tô me refazendo, me reentendendo, entendendo a pessoa que eu sou hoje, mas menos ansiosa, mais paciente com as outras pessoas. Não tão, às vezes eu fico assim, mas sou paciente. Como você via, eu acho que agora eu tenho consciência, porque eu acho que eu fazia sem consciência as coisas. Agora eu tenho consciência
de como é a dor do outro, por exemplo. Eu não tinha essa consciência. Eu sabia que existe o outro, existe dor, existe tudo, mas quando você passa por um momento em que você tem uma... talvez sua vida esteja em jogo, você pensa no coletivo. Eu pensava muito no coletivo. Então, quando ela falou, a senhora não sabe o que é o inferno, e eu fui entendendo o quanto é difícil para as pessoas que estão sofrendo, não por um câncer, ou por qualquer doença, ou por uma perda, por uma morte, ou por uma separação, o quanto que é difícil. Porque eu passei o quê? 2 anos, assim, hipervigilante, né? Hipervigilância. Perdi marido, perdido, nanana, e aí veio uma vida que eu não tinha planejado. Mas o bonito da vida é isso, né? Quando a gente não planeja, as coisas acontecem. E quando chega no final da vida da gente, e a gente olha para o que a gente fez, o que eu quero, né? É olhar para a minha trajetória. Eu não tenho filhos, mas olhar para a minha trajetória e saber que você é como se fosse uma filha. Todos os meus alunos eu considero como filhos. Então eu vou ser lembrada por vocês. E eu quero ser lembrada por ter sido uma pessoa melhor do que a pessoa que eu estava. Então, chegar no fim da vida e entender que o meu objetivo é ser uma pessoa mais refinada com os meus sentimentos, não quer dizer que isso seja fácil, porque não é. Mas eu quero cada vez me lapidar mais. E a lapidação, eu penso que acontece no momento em que eu não entendia também sobre minha espiritualidade, não entendia, porque as pessoas, todos têm uma religião, eu sou católica, mas eu não sou praticante. E quando eu via as pessoas falando sobre religião em Jordão, e falando sobre religião e sobre rezar e sobre fé, não era o meu jeito. E eu me achava diferente. Isso me dava um nó na cabeça. Mas como terapia é importante, com o Tiago, eu fui descobrindo que ele é como é interessante o trabalho do terapeuta, né? Você não precisa falar tanto, você bota uma coisinha, liga uma coisa, e aí a sua cabeça desperta quando tem essa conexão entre essas duas pessoas. Ele foi muito importante para mim. E aí ele pegou, colocou, ele viu que eu gosto de música, então nesse processo do espelho e tudo, ele colocou as músicas religiosas e que eu acho essas músicas tão lindas e que aí sim elas me conectam com o divino. E aí eu me emocionei com ele e aí eu entendi. Eu vejo, então, Deus não como uma pessoa que julgue. E eu não sei se na sua época eu li isso, acho que não. Tem um texto que é acho que é Einstein, fala que o Deus dele é o Deus de Spinoza. E é lindo o texto, que Deus está em todos os lugares, como se fosse uma energia. E eu entendia Deus dessa forma, mas eu fui entender melhor com o Tiago e com todo o processo que eu estava passando, e que eu sim tenho uma minha forma de espiritualidade, mas é de estar aqui com você nesse contato íntimo, com todo mundo que está aqui, mas eu não consigo ler direito, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, é horrível isso. Se eu tô falando com você, tô olhando pra você e eu não consigo olhar pra... E também não enxergo porque eu tô sem óculos. Mas, enfim, eu passei por tudo isso e eu agradeço as pessoas que estiveram ao meu lado. Também uma coisa que eles não falam é que parece que quando você tem câncer, você é assexuada. Tanto que eles não... Quando eu perguntei, e aí, como é com a relação sexual? Aí eles falaram, tipo, tá perguntando isso? Tem que usar camisinha em tudo, como se nessa época eu não fosse mulher, eu não tivesse uma pessoa do meu lado. É horrível, é chato isso, né? E eu participo de um grupo de mulheres que os maridos deixaram no momento do tratamento. E eu não. Eu me sentia desejada. Ele tá até aqui comigo. Me sentia desejada, me sentia amada. Ele me conheceu antes do câncer. E no decorrer do câncer, o tempo todo ele estava comigo.
e tá comigo agora. Então, é uma pessoa que ele viu todo o processo. Me viu sem cabelo, me viu com lace, me viu sem lace, me viu o meu corpo mudando, viu agora como o meu corpo tá, que eu já dei uma engordadinha, não tô com aquele músculo todo. Mas ele viu tudo. E o amor existe. Existe a atração que é maior do que essas coisas, porque a gente também fica, como mulher, a gente fica com vergonha, a gente não se acha feminina. Quando meu cabelo começou a cair, eu me preocupei com minha mãe, mas ele não tava. Eu não queria que ele me visse, porque caiu, aí eu tive que cortar a cortina e não pude mais usar a touca, né? A touca, falam touca, mas é um aparelhozinho que coloca aqui, Sim. porque, porque ia ferir o couro cabeludo. Então eu fiquei 2 sem fazer isso. Aí o cabelo foi caindo, caindo, caindo. E aí eu não consigo ficar sem cabelo. Aí eu comprei 2 laces caríssimas. E ele viu, sabe assim, ele vai estar na minha vida sempre como uma pessoa muito importante, porque ele foi importante, ele está sendo importante para mim nesse processo, que esse processo está sendo muito difícil, porque eu fico, ai, como eu tô feia, ai, não sei o que, eu falo essas coisas todas para você, mas eu tenho essas angústias todas. Eu não sou a mulher perfeita, como o Thiago falou, você escolheu o caminho que é mais difícil, que é o caminho é nobre, mas é difícil porque você não se deu a oportunidade de chorar. Eu não chorava no processo. E aí, quando eu tava fazendo uma terapia com ele, online, aí eu falei, Thiago, tô tão preocupada, olha que loucura, com o móvel, porque lá em casa a torneira ficou aberta, aí foi água para tudo quanto é canto, e na sala ficou um móvel, assim, ele ficou, a madeira ficou ruim, né? Ficou assim, meio redondinha, saindo as coisas, e eu ficava olhando para aquilo e me irritava. Aí, na mesma hora, eu falei, Thiago, eu já sei. Eu olho para aquilo ali e eu vejo que sou eu, quebrada, mas que eu quero ser perfeita. E aí, aquilo me incomodava, porque eu estava me vendo ali, naquela madeira toda quebradinha. E eu não queria estar quebrada, mas eu estava quebrada. E um terapeuta não chora. E Thiago, naquele momento, ele entrou no meu campo e ele se permitiu chorar. E aí depois ele parou de chorar, ele disse que ele viu muita angústia, muita tristeza, mas que ele parou de chorar porque ele via muita esperança em mim. Da mesma forma que quando eu fui no psiquiatra, porque a gente tem que tomar um bloqueador hormonal durante 2 anos, eu não sei se depois ele vai passar para outro medicamento, que você entra na menopausa, fica pinicando por dentro do seu corpo, é horrível. E suas emoções também ficam afloradas. Eu não entendia quem eu era. Eu precisei de tomar medicação, porque a gente precisa disso. E ele foi muito legal comigo e ele falou a mesma coisa. Você não está em depressão porque você tem esperança. Eu vejo que você tem esperança quando você fala. Então eu gosto da vida. Eu gosto do sol. Eu, go, eu gosto de ser útil às pessoas. Então eu acho que eu fico triste, angustiada, mas logo depois eu vou fazer um exercício físico, voltei a fazer meu acro yoga, que pra mim são as besteiras que eu, quando criança, nunca tinha ficado de cabeça para baixo. E aí antes de ser diagnosticada com câncer, eu estava fazendo e estava me achando, eu consegui. E agora eu voltei a fazer e elas falaram assim, gente, como você está menos ansiosa, porque eu ficava com medo de fazer as coisas. E agora não, agora eu não tenho medo de fazer. Eu vou fazendo e se eu cair, eu caí. Mas antes não, eu ficava, não posso cair, de ter medo de quebrar a cabeça. Não tenho mais medo. Eu acho que esses medos assim eu já não tenho. Nem medo de ficar só, porque eu também aprendi. Porque no processo de quimioterapia, meu namorado, ele é do Rio Grande do Sul, então ele não estava aqui. E eu fiquei só em casa. Eu não queria ir para casa da minha mãe, da minha irmã, eu não queria. E eu só fiquei 1 semana quando eu fiz a cirurgia, porque não tinha jeito. Mas eu passei por todo esse processo dentro da minha casa, eu e eu. E não estava sozinha. Eu estava dentro da minha solitude. Estava ótima, porque eu não queria ninguém comigo. E sozinha é uma coisa, né? Você não tem escolha. E eu tive escolha. E eu gosto de ficar comigo.
Eu gosto de morar só, eu gosto de estar comigo. Então eu aprendi também o quanto é importante a gente saber a importância da nossa companhia. De você entender quem é você, por que você deve deixar sua casa arrumada para você, não para o outro. Quanto eu gosto de estar na minha casa, no meu quarto. São coisas simples que a gente vai aprendendo, que essas coisas que fazem a vida da gente ser uma vida digna. A gente não precisa de grandes coisas, né? Grandes alegrias. Essas bastam. Acho que é isso. Sei. Olha quanto tempo a gente tem. E a gente nunca pensou que a vida fosse dar tantas voltas e a gente fosse parar aqui para falar, você me convidar para falar sobre isso. E antes eu escutava e achava você o máximo. E eu acho, que mulher é essa? E na minha cabeça eu era tão dentro de uma bolha que eu era naquela época. E você tão para a vida, tão para frente, tão indo em frente, não olhando o passado, mas você seguindo presente, entendendo o presente e fazendo projetos para o futuro. Sem brincadeira, você sempre foi essa referência de pessoa para mim. E agora eu entendo o quanto é necessário ir para frente, com todas as feridas que a vida vai causando na gente, né? Com tudo. E com que as pessoas também, porque a gente fica também colocando o outro como antagonista e a gente sempre como uma pessoa muito boa. Não é assim, a gente tem nossos defeitos. Então eu fiz também toda uma reflexão sobre o meu relacionamento. Deu certo durante 17 anos, mas mudou o amor. Mudou. Mas ele não precisa sair da minha vida. E você também, você tá sempre, a gente sempre teve juntas. É tão bonito isso. Eu Volta acho muito e lindo. meia, volta e meia a gente sempre está aqui, né? Sempre. Quando você trouxe a questão, ainda tô com dor na garganta. Deixa eu beber uma água. Bebê também. Ah, deixa eu te mostrar ele. Oi. Aqui. Mostre, eu não posso ver, mas Vem cá, depois que vem salvar a ver. live eu verei. Ah, você não tá vindo. Você não tá me Não tô vendo. Que te coisa vendo. estranha. E eu Que acho coisa estranha, você que tá é me isso que vendo. está sendo mais pesado para mim, te escutar sem te ver, porque eu estou imaginando como você está. Oh, É, mas é bom, né? Essa imaginação. É interessante. Você é tá muito imaginando, você bom. tá ouvindo minha voz. Tudo é válido. Sim, eu acredito que tudo isso faz parte do processo. Sim. Você trouxe a questão do texto, sim. Você trouxe para a gente esse texto e eu ainda vou lhe dizer o dia. Foi? Nossa. Eu tenho algumas pessoas que me dizem que fica impressionada com a maneira que funciona meu cérebro. Eu também não sei explicar, não, mas ele funciona dessa forma. Estávamos tendo uma aula. No auditório, você estava com a turma de Direito e Psicologia e tinha, se eu não me engano, administração. Tínhamos quase 100 alunos. E foi um dia que eu tive uma discussão com um aluno de Direito, o qual ele se denominava evangélico. E aí Lembra? ele começou a falar um monte de bobagem. Eu fiquei tão nervosa ouvindo as coisas que esse menino estava falando, eu comecei a discutir com ele na sala. E aí eu perguntei para ele o que seria o evangelho, o evangélico. E aí ele explicou da forma dele. Eu disse, ele não, o senhor está equivocado. O evangélico é aquele que vive o evangelho e você tem a prova viva de que você não vive, baseado naquilo que você está dizendo. E aí a gente começou um bate-boca na sala, que a sala toda silenciou, só eu e ele começou a discutir, e você falou essa frase para mim. Não lembro se foi Elane, se foi Lai. Você não chamou de Elane, não. Você diminuiu o nome. Não lembro se foi Lai que você me chamou. Quando você está com raiva, você fica extremamente inteligente. Você Verdade. me falou essa frase. Foi. E
Daí você trouxe esse texto e dentro da aula você começou a dizer que Deus ele está em todas as coisas e em todos os lugares, principalmente pessoas. Olha, Porque não. no meio da discussão ele denominava como se Deus só tivesse Deus quem fosse evangélico. É. Se recorda? Lembro agora o que Da você faculdade Rui falou. Eu Barbosa. lembro de tudo, lembro do auditório, lembro de dizer isso pra você, que você fica extremamente inteligente quando tá com raiva. Nossa, eu lembro de tudo agora. Gente, Quando eu lembro moderno. das coisas que eu vivi na faculdade com alguns colegas, eu faço, gente, a idade que eu tenho, de tudo que eu já vivi, porque meu cérebro ainda funciona dessa forma. Será que em algum momento da vida eu teria Alzheimer? Eu fico me questionando dessas coisas. Voltando aqui para o processo da nossa live, eu quero dizer que você, para mim, com todo respeito a quem está assistindo, mas você é uma mulher foda, cara. Eu tenho um orgulho tão grande de você, eu sempre tive. Acompanhei todo o seu processo, porque a gente tanto conversava no privado quanto você postava, eu assistia, eu curtia, eu comentava. E eu dizia, será que se eu estivesse passando por isso, eu teria coragem de enfrentar desse jeito, dessa forma? Era com leveza, você postava, você falava do seu sofrimento do momento, mas você falava mais ainda da sua fortaleza em viver aquilo ali do que do sofrimento, das suas dores. E eu ficava me questionando todas as vezes que eu assistia seus vídeos. Porque eu costumo sempre me colocar no lugar do outro e perguntar e se fosse comigo, né? Eu lembro que no dia que eu disse, eu vou abrir o edital hoje e eu vou me inscrever para poder fazer o meu mestrado, mas eu só vou se eu tiver Karina. Porque eu quero com Nossa, Karina. E aí eu lembro que quando eu mandei uma mensagem para você, você me disse, eu acabei de descobrir um câncer. Eu não sei se eu vou poder te acompanhar da maneira que você merece, da maneira que você precisa, mas eu acabei de descobrir um câncer. Ali parecia que eu tinha descoberto o câncer junto com você. ué. Ai, isso tá me emocionando. Ai, Você fez isso comigo nesse instante. E assim, eu conheço zilhões de pessoas que tiveram essa doença. Muitos que já foram. Não tiveram a oportunidade de se entender e de se ver da forma que você se entendeu e se viu, né? Para que hoje você falasse sobre o processo adoecedor de uma forma tão leve. Não que tenha sido leve, mas você transmite dessa maneira, tá? Eu tratei muita gente com essa doença. E eu digo a você que nem todo mundo tem uma família ao lado. Nem todo mundo tem uma irmã que carrega, sabe? O fardo junto. Nem todo mundo tem um marido, parceiro, companheiro como você teve. 90% das mulheres não tem. Eu tive pacientes que elas diziam para mim assim, ó, meu marido hoje disse para mim que estava com nojo de mim. que horrível. Meu marido essa noite dormiu no sofá, porque ele disse que eu estou fedendo. Nossa. Oi, Valdir. Então, assim, a partir do momento que você passa por um processo adoecedor e que você tem de uma doença tão severa como essa e que amedronta de verdade só em ouvir a palavra, imagine de você vivê-la. E você não tem uma rede de apoio, você não tem assistência da maneira que deveria. As pessoas que deveriam estar ali segurando sua mão são aquelas que soltam, que falam palavras que adoecem mais ainda. Porque eu acredito fielmente que o pior processo da cura do câncer é o que a gente vive dentro dos nossos lares. E é o que a gente vive também dentro da nossa sociedade. Uma sociedade essa que tem dificuldade de aprender. Aprender a lidar consigo mesmo, aprender a lidar com o outro. Tem dificuldade. Cara, eu sempre falo nas minhas palestras, a gente fica o tempo todo nas redes sociais, assistindo a vida dos artistas, querendo copiar a vida deles, sabendo que é quase que impossível. Sabe? Lendo sobre a vida dos outros, falando sobre a vida dos outros. Utiliza da sua rede social para poder obter conhecimento de algo que vai ser benéfico para você e para o outro. Né? Sim. Aprender a lidar com você é importantíssimo dentro de uma sociedade do jeito que se está hoje adoecedora. Porque as pessoas adoecem sim. Façam terapia.
A terapia não é só para você se curar da dor que o outro lhe causou, é para você se curar de você mesma, porque você também é um ser humano ruim, que você também causa dores, você também fere, você também machuca, você também humilha. Mas nós temos essa dificuldade de entender Sim. que nós vivemos tudo isso, que nós fazemos tudo isso para com o outro. Né? Nós temos essa dificuldade. A gente vive numa Então, sociedade muito ainda dicotômica, né? Certo, errado, preto e branco, bem ou mal. Você vê até um Big Brother, por exemplo, né? As pessoas elas não conseguem ser quem elas são porque elas têm medo de cancelamento. Então, você vê muita superficialidade nas pessoas e no engajamento das pessoas com outras pessoas, no afetar. É muito complicado hoje em dia você ter um relacionamento porque você não quer ter trabalho. Então, para você conhecer uma pessoa hoje em dia é muito difícil, porque para você ser amigo de uma outra pessoa, amigo, você tem que se doar, né? Também é um trabalho e as pessoas não querem ter esse trabalho. As pessoas não pode. elas estão sempre nas vitrines e se coisificam e a gente acaba deixando de entender o que é ser humano. E quando você passa por esse processo, quando eu passei por esse processo, eu coloquei logo nas redes sociais, porque eu não tenho que ter vergonha de mim. Eu não tenho que ter vergonha do que eu fiz e do que eu tenho. Então, por que eu tenho vergonha? Eu vou ter vergonha de um câncer. Eu não pensei que ele estava contra mim. Eu sempre pensei que ele era meu naquela época e que ele tinha que se transformar em uma outra coisa, porque ele, daquele jeito, ele iria me matar. Mas eu não travei uma batalha contra ele, porque estava em mim. Eu não podia fazer isso. E também eu não queria que as pessoas me vissem como coitadinha, porque eu não sou coitada de nada na minha vida. Eu detesto ter esse papel de vítima. Eu não sou vítima de nada. Claro, algumas coisas você pode achar no momento, ai, que injustiça, mas tudo bem, a vida é assim. Quem disse que a vida é sempre linda e maravilhosa? As coisas acontecem com a gente. Mas em momento nenhum eu quis colocar nas redes sociais que eu era vítima. Eu sempre quis mostrar que realmente estava sentindo aquilo. Eu estava alegre de continuar meu curso, minha cor mudou e eu estava legal, eu estava vermelho, eu estava lá, você acredita que foi uma época, eu estava mais feliz do que eu tô hoje? Porque eu sabia que eu estava fazendo algo bom para mim, que eu ia ficar, eu nunca pensei que eu não fosse me curar, eu nunca nem imaginei morte, para falar a verdade. Na minha cabeça era foco e que era uma coisa que iria passar. Eu me via em perspectiva, como se eu estivesse longe, como se eu estivesse no futuro e aquilo ali estava passando. E os efeitos colaterais eram os, os piores, são relacionados à parte do enjoo. E o meu, para mim, tá sendo o pior dos olhos, que ninguém falava, né? Porque os cílios saíram, a sobrancelha também, mas os cílios agora estão voltando. Então, esses, assim, pra você sair na rua, você fica nervosa por causa do sol. Então, isso ainda continua, mas as outras coisas eu tô recuperando aos poucos. Ainda tem um photocard aqui, ó, que para não colocar na veia. Então, eu fiz a cirurgia, aí depois de um tempo eu tiro. Então, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Eu me transformei em uma pessoa melhor, porque a dor, o sofrimento, não para todo mundo, faz com que a gente seja melhor. E não quer dizer que eu seja tão maravilhosa e boazinha como a gente falou, né? Porque eu firo também, quando eu tento não fazer isso. Mas óbvio que a gente fere, que a gente faz coisas pro outro que a gente não gostaria, a gente não percebe. A gente sempre acha que é o outro que faz isso. Mas estou muito contente de estar aqui hoje com você, com vocês. Ai, e eu não estou conseguindo ler, Elia, as pessoas. Oh, gente, eu não estou conseguindo Muitos ler, mas. elogios para você. Oh, Muitos elogios mesmo. As pessoas estão falando que você é maravilhosa, estão falando que estão emocionadas com a sua história, estão agradecendo pelo fato de você compartilhar a sua história, né, da forma que você compartilhou, da forma que você está compartilhando com todas nós. Elas estão felizes por estarem aqui, estarem te ouvindo. e é Deixa eu interessante te que dizer, rapidinho, nós mulheres, nós somos
companheiras umas das outras. Quando a gente, se você for prestar atenção na relação homem com homem, se um homem tem alguma coisa, não tem um monte de homem para ajudar. Mas se uma mulher tem alguma coisa, tem uma rede, Tem existe um assim, monte de não mulheres. é? Tem sempre alguém que está lá, que está disposto a ajudar. E se a gente levasse isso não só para essa parte, mas para a vida, para a gente não achar que a gente é inimiga, porque a sociedade, culturalmente, criou-se isso, né, para fazer com que a gente não tivesse a força, senão nós tomaríamos conta do mundo, ou a gente dividiria as tarefas com os homens. Então, ficou aquela coisa de competir, de sempre achar que o homem é o centro de tudo e uma vai tirar o homem. Isso não cabe mais no século XXI, mas infelizmente existe todo um discurso machista, retrógrado, que as pessoas ainda elas internalizam isso e a gente não consegue ver a beleza da outra para algumas mulheres. E aqui estamos muitas mulheres, né, como você falou, juntas, compartilhando vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive muitas professoras incríveis na minha vida, sabe? Você e Mabel foram uma das maiores delas. E agora eu estou em outro curso que eu estou terminando. Pretendo terminar. Gestão de recursos humanos. E lá eu tive a professora Juliana. E vocês três se tornaram uma referência de tal forma assim na minha vida. E Mabel foi minha professora que nunca foi minha professora. Eu não vou saber te explicar isso. Mas Mabel é minha professora que nunca foi minha professora. Nunca teve na sala de aula para me dar aula. Porém, Mabel sempre foi minha professora. Sei, entendo. Nós já fizemos muita coisa juntas, eu e Mabel. E aí, hoje, eu recebi o convite para dar aula. E aí eu fico, meu Deus, eu sempre disse na minha vida que eu nunca seria professora. Como é que eu recebo o convite dele? Eu fui criada em uma família de pedagogos e eu vi o que esse povo passava. Eu via vocês enquanto professores. Eu dizia que eu quero viver isso nada. E aí, sábado foi o meu primeiro dia como professora no curso técnico da turma de técnico de segurança do trabalho. E eu digo para você que a cada momento que eu estava lá, vinha vocês na minha vida. A cada detalhe, a cada coisinha que era feito, que era programado, que era organizado dentro da sala com os alunos, vinham vocês. E eu dizia, não é possível que até aqui elas estão comigo. É assim, a cada instante da minha vida, eu trouxe um pedacinho de vocês comigo, não é só você que me tem com você, mas eu trouxe um pouco de cada uma de vocês, porque vocês foram potência de verdade na minha vida, tiveram muita paciência comigo, muita paciência. Sabe, Mabel fala, Elaine, eu tenho um amor tão grande por você que eu não sei explicar. Sabe, e ela ainda fala para mim, eu te vejo grande, eu digo a ela, eu te vejo mulherão, você não tem noção do quanto. E se você acha que não, acredite. Você ainda vai crescer para além daquilo que você já cresceu. Porque, Karina, eu digo todo o tempo que a partir do momento que você estuda, que você se propõe a passar para o outro tudo aquilo que você sabe, e ainda um pouquinho além, e dar a mão ao outro para que ele caminhe, ele consiga caminhar, você é um mulherão. A gente, às vezes, fala que você é um mulherão, que você é um profissional extraordinário, porque você ganha bem, porque você estudou, porque você entrou na universidade. Não, cara, vai muito além disso. Vai muito além. Acredite. Vai para além. Vai naquele profissional em que você sabe sentar, que você sabe escutar, que você sabe tocar naquele pontinho que você sabia sempre, sabe? De sentar, de ouvir, ainda que eu não tivesse com vontade de ouvir, porque eu estava estressada, porque eu estava nervosa, porque tinha zilhões de outros processos por trás de tudo aquilo, mas você tinha toda aquela paciência. É isso que te faz grandiosa. Você dizia, eu não tenho filhos, eu não gerei filhos, mas os meus filhos são todos os meus alunos. Só que o que você não entendia é que pra gente, você era mãezona na universidade. Porque sempre que necessário, sempre que precisa, era para você que a gente corria. Né? E você fazia o papel direitinho. Eu quero agradecer não só por mim,
mas por todos os seus alunos, porque todas as vezes que fala de Karina Rego, todo mundo conhece. Eu fiz parte de um projeto aqui em São Francisco, Mulheres que Florescem, e nós tivemos uma palestra na Câmara de Vereadores. Fizemos uma mesa com mulheres com histórias que inspiram, e nós fizemos um bate-papo com mais 4 a 5 perguntas e acabamos gerando um bate-papo muito gostoso. E eu estava com uma psicóloga que estudou na mesma época que eu, Glaucimara, e aí eu falei com ela do nosso bate-papo e eu toquei no seu nome, ela. Quem é que não conhece Karina Rego? Oh, Deus. Né? Então, assim, como não trazer Karina Rego, como não escutar a história de Karina Rego, como não oportunizar Karina Rego. Não é nem oportunizar Karina Rego, é oportunizar as pessoas de ouvir, conhecer a história e se fortalecer na força de Karina Rego. Né? Porque nem todas as mulheres que passam o processo de adoecimento do câncer têm a mesma força, minha irmã. Não. E elas precisam escutar. Elas precisam te ouvir. É Porque fácil? Não é. não é solitário demais, né, o processo. Mas quanto mais a gente falar e normalizar isso, as coisas ficam mais fáceis para quem passa pelo processo e ninguém está imune a não passar por isso, né? Todas nós, todo mundo pode passar. Então, quanto mais você tem não é uma rede de apoio de pessoas que você conheça, mas de pessoas mesmo do Instagram, muitas pessoas, quase todos são os meus ex-alunos, mas outras pessoas não, pessoas que eu nunca vi na minha vida. E essas pessoas eu tenho certeza que emanaram muito amor, muita energia boa. E quando você fala do ser professor, é uma profissão muito perigosa. Por isso que as pessoas pagam pouco, porque é uma profissão que inspira. Como você falou, você pega seu conhecimento, você compartilha, você ouve outras vidas e você também adquire conhecimento. Eu levo pouco conhecimento. E uma Exatamente. turma com mais de 30 alunos, e todos eles foram oportunizados em abrir a boca, em falar, em se expressar. E eu trouxe o slide com o assunto e eu colocava para que eles lessem, mas cada um deles tinha que dizer o que estava entendendo daquilo que estava lendo. Sabe? Eu pedi para que eles fizessem um jogo, criassem um jogo. E esse jogo, eles teriam que criar estratégias para trabalhar dentro da empresa, Ah, em que cada legal. jogo. E aí foi muito rápido, eles aceitaram, assim, logo de primeira, ficaram empolgados, fizeram os grupos e começaram a se movimentar, e me chamava aqui, me chamava ali para poder pedir informação, que eles pensaram de tal forma. Mas eu fiquei tão maravilhada com aquilo, fiquei tão maravilhada com a situação, que eu disse, meu Deus, eu acredito que hoje eu estou sentindo aquilo que elas sentem todos os dias. Né? Porque é gostoso, é gratificante. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço passar esse bate-papo que tivemos, né? Eu não consegui ler as pessoas e eu queria tanto saber o que as pessoas estavam falando, mas eu agradeço a todo mundo que estava aqui com a gente, está aqui com a gente. De uma certa forma participando também, porque está falando, está escrevendo, então é uma outra forma de comunicação, né? De estarmos juntos. E isso você vê, né, que o roteiro mais bonito de um filme mais bonito foi escrito por Deus para cada vida nossa, né? E se a gente fosse entender que a gente teria esse processo todo de você ter sido minha aluna e agora somos colegas, isso é tão bonito. Essa minha professora, que eu falo sempre que ela é a mais importante da minha vida, que foi Iveraci Alves, que eu sempre falava para vocês, porque eu não a vejo mais, mas eu entendo que ela está dentro de mim e que eu vou crescendo com ela e ela crescendo comigo, a pessoa que eu coloquei na minha cabeça, a imagem, a estrutura que ela me deu, os limites que ela me deu e a forma como ela
queria que eu fosse mais. Então, essa estrutura, foram 10 anos com ela, né? Ela me fez muito ser a pessoa que eu sou, até de enfrentar esse câncer e de não ter vergonha disso, porque essa sou eu. Então, quando eu falo da minha vida, eu vou falar sobre tudo, porque eu não tenho vergonha de quem eu sou. E essa coisa assim, eu detesto mentir. Não é porque mentir dá trabalho, é chato, fazer tipo dá trabalho. Mas a gente tem que usar as máscaras, obviamente. Mas quanto mais eu consigo ser eu e mostrar que eu não sou coitadinha, que eu não sou vítima e que eu passei por isso tudo, falando a verdade, isso, a gente aqui, todas nós, somos 11, 12, 13 pessoas. Eu acho que a gente está se conectando com nossas almas e não com os nossos egos. Então isso fica bem mais bonito. Treze almas conectadas, que delícia. Deixa eu ler aqui para você. Mara Leite, ela colocou algo lá em cima, tipo que você era maravilhosa, Oh, Mara, algo obrigada. do tipo. E aí ela colocou aqui, parabéns, vocês são incríveis, gratidão, Mara. Oh, Aí, Jaime colocou parabéns por saber que a caminhada é dura, mas podemos seguir. Já sou sua fã. oh, Tá vendo? Jaime já entrou no meu obrigada. fã-clube. Oh, Dalila colocou um coraçãozinho, Dalila oh, Pinto. olha, Dalila é uma filha. Ai, é uma filha minha. Meu Deus, ela entrou. Gente, ela é do curso de foi do curso de publicidade e propaganda da Rui Barbosa. Dalila é aquela aluna que porque queria acertar, fazer uma resenha crítica. Então a gente só reconhece o que conhece. Então eu me vi ali. Depois disso, nunca mais nos largamos. Dalila se transformou em uma mulher bem-sucedida, maravilhosa. Eu conheço a família de Dalila, ela me chama de mãe. Eu tenho uma filha que é Dalila. Dalila foi lá quando eu estava fazendo químio, ela estava comigo. Eu Então, lembro, vi as agora, fotos. lembra? Ela, nossa, na formatura dela, filha, te amo. A gente agora não está se falando tanto assim, porque existe um momento que ela precisa viver a vida dela. Ela é uma mulher, então ela precisa viver. E aí, Sim. mas eu sei que ela sabe que eu estou aqui e eu sei que ela está sempre para mim, por mim, a mãe dela que é maravilhosa, eu amo. Então aí, ó, quantas famílias a gente vai construindo. Eu não preciso ter filhos biológicos. Eu tenho uma filha que ela detesta que eu fale isso, mas é filha, é minha filha. Aí, Patrícia, tem um S, Patricias Tofela, não sei. Você é uma das pessoas mais incríveis que conheço. Ó, Patrícia, somos incríveis, né? Toda... Minha arte preta. Nossa, tô em lágrimas aqui. Você tá botando a gente pra chorar. Minha arte preta colocou que mulher linda. Ela é linda mesmo, ela é maravilhosa, minha filha. Tu não viu nada ainda. Você precisa ver essa mulher dentro de uma sala de aula. Anadil, vocês são ótimas, amo. Amiga, você também, ó, te amo. Ó, Dalila, obrigada. eu estou aqui com minha mãe te assistindo, mãe. Nossa! E eu falei da mãe de Dalila, que ela é maravilhosa, uma mulher. Oi. Gente, ela é muito forte, ela é equilibrada. Ai, eu adoro ela, adoro. Gente, é uma família que eu tive. Sabe assim, que Deus me deu. Dalila, depois a mãe de Dalila, a família toda, mas a mãe de Dalila, nossa, eu amo, amo, amo. Tem os cabelos lindos, são lindas. Ai, me colocou. Chorei litros, mas saindo desse evento feliz e forte. Graças a Isso, Deus. isso, Rain, a gente tem Dalila, que. eu estou emocionada. Eu te amo tanto. Ô, filha, eu te amo muito, 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 muito. Mas é muito. Eu tenho tanto orgulho dessa pessoa que fez assim, ó. Eu vi subindo uma criança. Maravilha, né? É. Rai me colocou lindas. Aí Patrícia tá aqui corrigindo o nome dela porque eu falei errado, desculpe. Patrícia tem um Aí sobrenome Patrícia tá chique, né? dizendo isso, rica. Não é?
Ela É. disse que ela estudou com você. Patrícia, não, ela não é Pinheiro, né? É o Não, não é sobrenome. Pinheiro, não. É o É sobrenome, Stoffela, um negócio desse, é o Stoffela, sobrenome não chique. sei. Chique.